Olá, somos os alunos da ETEC de Suzano e estamos cursando o terceiro ano do ensino técnico em Química integrado ao ensino médio, e o nosso projeto seria o desenvolvimento de um eletrodo pasta de carbono seletivo a íons cálcio. Os integrantes do grupo são Cauê Xavier da Paz, Matheus Vieira Queiroz e Victoria Torres Rodrigues. O nosso professor orientador é o professor César Tatari e a nossa professora co-orientadora é a professora Marli Emiliano. O cálcio é um metal alcalino terroso, sendo o quarto metal mais abundante na crosta terrestre, que está presente em diversos setores fabris. O atual trabalho visa facilitar metodologias com a espécie química propriamente dita, podendo ser aplicado além do meio econômico, mas assim como forma positiva ao meio docente. O uso da eletroquímica tem como intuito a utilização do estudo de sistemas que possuem cargas por meio de reações de oxirredução espontâneas ou forçadas, que possui a vertente potenciométrica, na qual é baseada na medida de tensão entre dois eletrodos imersos em uma solução do analito, cuja diferença de potencial de passagem corrente desprezível seja diretamente proporcional à concentração da espécie a ser analisada. A importância de identificar o cálcio se dá pela forte presença no meio fármaco e alimentício, em produtos à base do mesmo, que visa garantir uma maior efetividade e confiabilidade a um processo menos demorado quanto às análises de cunho similar, como a espectrofotometria, cromatografia gasosa e líquida, ou demais que possuem uma metodologia extensa e custosa, encaixando-se em empresas de pequeno porte e na liberação de um equipamento como tal no meio escolar, em vez de estudos e análises. Temos como objetivo geral do projeto desenvolver um eletrodo pasta de carbono seletivo a íons cálcio, juntamente aos específicos de sintetizar o ionóforo, que possibilitará a identificação da espécie química, o preparo da pasta de carbono e a confecção do corpo do eletrodo. O projeto em questão, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU ao combate da precariedade social e econômica do mundo, se encaixa nos objetivos de número 4, pelo valor educacional que possa entregar ao oferecer de maneira viável um equipamento de cunho científico na mão de professores e docentes, ao objetivo de número 8, pelo baixo custo de confecção e agilidade de uso que possa atingir de forma positiva o setor fábrico, e junto ao número 9, pela inovação do trabalho. A identificação do analito se dá pela presença do ionóforo no eletrodo. O ionóforo é um composto macrocíclico possuinte de anéis aromáticos que possuem frágeis saturações, que quando excitadas quebram-se e liberam elétrons livres, que mediante a presença do cálcio emitem tensões diretamente proporcionais a uma maior ou menor concentração do mesmo. Bom, para a obtenção do ionóforo, tem-se como objetivo 3 reações. A primeira é a síntese do ácido fenileno dióxido de acético, a segunda é a síntese do cloreto 2-fenileno dióxido de acetil, e a terceira é a síntese do ionóforo propriamente dito, 1,4 de asa, 2,3, 8,9 de benzo, 7,10 de oxaciclodecano, 5,12 de iono, a qual esta espécie química trará a característica seletiva a íons cálcios dentro do eletrodo pasta de carbono, que será composto por grafite, acetofenona e o ionóforo propriamente dito. Após realizar a reação do ácido fenileno dióxido de acético, era preciso fazer uma extração do t-butanol e do t-butóxido de potássio por meio do clorofórmio, uma extração líquido e líquido. E após isso, fazer uma protonação com ácido clorídrico para ter uma alta pureza do composto. Porém, devido ao difícil acesso ao clorofórmio, nós precisamos utilizar a extração a vácuo, que também se encontrou na metodologia. A extração a vácuo ocorreu e raspamos, e assim deu-se a cor meio levemente amarela, sendo que na verdade era para ela estar levemente branca. E, sendo assim, tivemos o rendimento de 92% com impurezas. O teste do hidroxamato férrico consiste na reação entre ésteres vindos de ácidos carboxílicos com a hidroxilamina, no qual, tratados como uma reação de cloreto férrico, deriva a formação de um precipitado vermelho. Em nossos resultados, o teste apresentou a resposta positiva em relação à estrutura requerida, ação que pode ser observada visualmente pela mudança de coloração do meio, saindo de incolor para vermelho sob a adição do cloreto férrico, que indica que o éster ácido registrado foi sintetizado. Esse composto, por sua vez, pode se manifestar de duas maneiras, sendo a primeira como ânion hidroxamato, resultante da remoção de um próton do ácido hidroxâmico, ou também como ânion hidroxamato novamente, agora subsequente da perda de um segundo próton do mesmo ácido. Nota-se juntamente a isomeria cis e trans desses compostos, decorrente da rotação livre da ligação do carbono e nitrogênio,
assim como o tautorismo, no qual o tautômero ceto prevalece em ambiente ácido, enquanto o tautômero enol é mais estável em meios alcalinos. A capacidade de quelatação dos ácidos hidroxâmicos está diretamente ligada a características do cinodóforo que ele apresenta, tendo a capacidade de formação de complexos com vários íons metálicos, sendo particularmente propensos à síntese de quelatos com íons de ferro. Após sintetizarmos o cloreto de 2-fenileno dióxido de acetil, chegamos à conclusão que tivemos uma coloração verde. Essa coloração se dá, acreditamos, por meio de impurezas ou até mesmo por um comportamento físico-químico específico do ácido fenileno dióxido de acético. Segundo a metodologia, era para ocorrer uma formação de uma pasta levemente incolor ou até mesmo meio esbranquiçada. Para também confirmar que não existe mais a presença do ácido monocloroacético na reação, fizemos o teste de haleto de alquila. Esse teste resultou em um resultado negativo, ou seja, não ocorreu a reação. Sendo assim, torna-se possível prosseguir a reação. Bom, esse é o nosso MARCT, a qual eletrocal significa eletrodo seletivo a íons cálcio. E posteriormente algumas referências utilizadas para a concretização dessas ideias.